Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no AGCast, né? Estamos aqui mais uma vez com você empresário, com você aspirante a empresário, trazendo aqui uma pessoa inspiradora, né? Nosso amigo João Antônio, do grupo Fé Representações. Ele vai trazer aí pra gente hoje muito conteúdo, muita inspiração, né? Histórias de insights que ele teve ao longo da vida, graças a Deus, para contribuir aí com essa classe, né, com essa força aí empresarial e geradora de oportunidades, que é a nossa classe que a gente tanto ama. Então, meu amigo João Antônio, seja bem-vindo. Obrigado. Essa mesa aqui hoje, ela com certeza está mais iluminada com a sua presença. Então, a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite e falar, né, que o empresário aí de casa ele está ansioso aí por escutar as coisas preciosas que tu tem para nos falar hoje. Amém, amém. Show de bola. Fica à vontade, cara. Então, boa tarde, né? Para mim é uma honra, né, poder estar aqui participando. É a primeira vez, né, em um podcast, poder aqui estar falando um pouco da minha história como empresário, como empreendedor. Acredito que vai ser muito importante, né? Para mim, né, e com certeza para as pessoas que vão ouvir, né? Show de bola. Então, como que nasceu, né? Como que nasceu esse desejo? Como que nasceu a Fé Representações, né? Para quem não sabe, a Fé Representações é uma empresa no segmento de representação comercial, onde a gente trabalha não só a venda, mas a gente trabalha após venda com um grande time de execução em loja dos nossos clientes, né? Perfeito. Mas como que nasceu a Fé Representações? Eu trabalhei em uma grande empresa do nosso estado por quase 8 anos e no contato fui assistente de compras, comprador, cheguei até a ser coordenador de compras nessa empresa e sempre tinha um desejo de trabalhar o outro lado da vendas, né? O outro lado da moeda que era vendas. E chegou um tempo que eu estava na empresa que eu creio que por direcionamento de Deus eu já não estava mais me sentindo feliz ali, né? Não estava me sentindo feliz, estava sem paz até de estar no negócio da empresa e comecei a orar a Deus e pedir o direcionamento de Deus do que eu fazer, né? O que o Deus queria para mim naquele momento. E eu lembro que eu fiz um propósito, né, de jejum e oração para buscar o que seria a vontade do Senhor para minha vida, né, para minha família. E aí foi isso. Deus, eu fiz a primeira vez um jejum e oração de 21 dias com meu pastor, meu líder na época. Senti paz no coração, né, eles também e tal, mas falaram, João, a decisão é sua. Né, eu tinha, querendo ou não, um bom salário, um bom cargo, enfim, estava acredito, no meu melhor momento da empresa, né? Mas ao mesmo tempo eu não estava feliz, né? E aí eu peguei e não tinha coragem, né? Falei, Deus, eu não tenho coragem de sair da empresa e tinha algumas preocupações internas comigo, né? Preocupação era no ano de 2014, né? O Brasil estava passando ali pós-Copa do Mundo, né? Vinha uma recessão pela frente, enfim. O Brasil estava naquele meio termo. E aí eu falei para Deus, eu vou fazer um propósito de oração com você. Agora eu e Deus. E tinha minhas preocupações. E uma das preocupações era, como que eu vou sustentar minha família? Querendo ou não, tinha um bom salário, tinha um salário fixo e tal. Tinha um padrão de vida razoável, mas tudo tranquilo. E aí eu falei, Deus, eu e Deus apenas, nem minha esposa não falava, cara, minha preocupação é como que eu vou sustentar minha família. Eu queria trabalhar com vendas, que eu trabalhava na parte de compras, então eu queria viver o outro lado da moeda, né? E terceiro ponto minha mãe estava passando por um problema de saúde na época, e eu imaginava, cara, se eu precisar de alguma ajuda, tal, financeira, talvez a empresa com a qual eu trabalho possa me ajudar e tal, se Deus o livre precisar. Eu pensava com esse pensamento. E aí eu coloquei isso diante de Deus e comecei a orar. Orei mais 21 dias de jejum e oração. E aí no último dia desse propósito, eu nem estava assimilando, estava num planejamento de final de ano de compras. E aí uma pessoa mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Irmão, você vai no culto hoje? Era uma quinta-feira, né? Eu sou cristão há mais de 15 anos. E aí eu olhei assim, quem é, né? Eu falei, quem é, por favor? Ele falou, não, irmão fulano de tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas aí ele perguntou se eu ia no culto na quinta-feira. Eu falei, não, amigo, não vou, que eu fazia faculdade nessa época. Ele falou, não, vou para a faculdade hoje. Ele, você consegue falar comigo hoje?
Eu falei, cara, eu não consigo, eu tô muito atarefado aqui. E aí ele, e à tarde, você não consegue falar comigo à tarde? Eu falei, à tarde também eu não consigo. Vamos falar no domingo, depois do culto, né? E aí, eu fui e falei assim, não consigo falar com você hoje. Aí parei, prestei atenção no planejamento ali, enfim. E aí ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp dizendo assim, preciso falar com você e tem que ser hoje. Aí eu fiquei assim, falei, caraca, mas que... Fiquei agoniado. Falei, cara, como é que o cara nem me conhece direito e tal e tá com essa agonia pra falar comigo? Eu saí da sala, fui no banheiro e liguei pra ele. Irmão, por amor de Deus, que agonia é essa que você não consegue esperar até na domingo, depois do culto, né? Ele falou, meu irmão, é o seguinte, eu sou pedreiro, eu tô aqui numa obra e eu tenho um recado do Todo-Poderoso pra te dar e se eu não te der esse recado, ele não deixa eu trabalhar. Falei, entendi. Então tá bom, então vamos se encontrar na hora do almoço. Beleza. Nos encontramos na hora do almoço e aí ele falou pra mim o seguinte, meu irmão, é o seguinte, eu estava lendo a Bíblia, isso era uma quinta-feira, no domingo anterior. Depois de um culto, no domingo anterior, ele estava lendo a palavra de Deus e ele disse que ele estava lendo sobre o Isaías, eu não lembro o capítulo e versículo, mas era onde falava sobre confiança em Deus, confiar em Deus. E ele disse que na hora que leu esse versículo, ele disse que o Senhor mostrou a minha face na Bíblia dele. Mostrou a minha face. Disse que ele viu a minha face, o meu rosto, na Bíblia dele. E Deus pediu que ele me dissesse isso. E aí ele me falou, meu irmão, Deus me pediu que eu te falasse isso. Eu falei, fala, meu irmão. Fica mais próximo do microfone. Pediu que eu te falasse isso. João, ele me disse que você é um cara que confia muito nele, em primeiro lugar. E segundo, ele me falou o seguinte, que você não se preocupe, Caramba. que a sua vida e a sua família está guardada debaixo das asas do Senhor. Ele fez desse movimento assim. E que você seja resplandecente com seus clientes. Ele foi muito específico comigo, porque eu trabalhava com fornecedores, e eu queria trabalhar com venda, eu ia ter clientes. Então, até isso, Deus foi bem claro. Que você seja resplandecente com seus clientes. O que é isso? É isso que eu estou falando aqui agora. Falando do meu testemunho, falando do amor do Senhor, né? E a prova da fé, né, cara? É a prova da fé. E vai chegar lá. Aí, que você seja resplandecente com seus clientes e aquela pessoa que você está orando vai ser curada, que era minha mãe, né? Que ela estava passando por um problema, enfim. Ela falou sobre... Falou da minha mãe. Foi bem específico. E aí eu abracei... Isso em 2014. 2014. Dia 21 foi 22 de novembro de 2014. Abracei ele, chorei ali e fui para casa. Cheguei em casa, falei para minha esposa, ajoelhamos, entregamos para o Senhor. Falei, não, tudo bem, hoje eu vou pedir para sair. Estou decidido, vou pedir para sair da empresa. E aí, nesse dia eu não consegui, porque eu tinha reuniões, e no dia seguinte, na sexta-feira, eu consegui falar com o meu diretor na época, contei a história para ele, tudo, e pedi o desligamento, né? E aí, na época, perguntou se eu não queria ficar, se eu tinha certeza. Eu falei que tinha certeza, não por mim, porque eu amava a empresa que eu trabalhava, né? Sim. Mas por um direcionamento de Deus, né? E que eu preferia obedecer, errar, obedecendo, do que eu me arrepender de não ter obedecido à voz do Senhor. Tu conseguiu perceber que ali era o momento do teu chamado, né? Exato. Foi isso que eu entendi. Quando eu não estava mais sentindo aquela paz, aquela alegria de estar ali, então eu entendi que algo estava errado, e quando eu busquei a orientação de Deus para tomar as decisões da forma correta, né? Então foi isso. Aí o que aconteceu? Eu já tinha no meu coração a empresa que eu queria trabalhar, ou com que eu queria trabalhar, que era com representação, porque eu tinha, querendo ou não, know-how, né? Porque eu atendia muitos representantes. Tu sempre teve esse tino comercial borbulhando no teu sangue. Sim. Desde muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Dos meus 12 anos eu vendia picolé, vendia geladinho, trabalhei de garçom, trabalhei de camelô na época da minha cidade lá e tal, tinha os festejos, eu trabalhava de vendas lá. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, né? Eu assinei minha carteira a primeira vez com 16 anos, que teve um tempo que eu fui morar no Goiás. Entrei lá no supermercado como empacotador, aí fui empacotador, fui repositor de hortifruti, enfim, gerente de comprador. Teve muitas oportunidades, né? Isso. Eu valorizo muito essas oportunidades, João Antônio, porque eu sei que elas são fundamentais na formação da mentalidade do empresário de sucesso. Eu costumo dizer que quando tu tem combinado uma história de superação com uma vontade de crescimento, é a combinação da energia ideal para que esse chamado, no dia que ele vier, ele potencialize uma grande história. E eu acredito muito nisso porque na minha vida, né, eu tive também o meu chamado.
E eu gosto muito de ouvir, né, esses aspectos que são colocados, né, pelos empresários que vêm aqui, porque eles fazem da história do empresário uma história de magia. Eu não sei se tu vê dessa forma, né? Mas quem é de Deus, a gente tem um certo carinho pela nossa história, pelas nossas dores, pelos tropeços que a gente levou, por aquele período que a gente passou aperto financeiro, ou por aquele período que a única coisa que a gente tinha para se apegar era a nossa fé, né? Era a nossa fé. Exatamente. Foi justamente isso que aconteceu comigo. No momento que eu pedi, eu sempre fui um cara muito organizado financeiramente, né? Muito, muito mesmo. Eu sempre, mesmo trabalhando nessa empresa, se eu ganhava, sei lá, R$ 2.000 por mês, eu sempre poupava ali 20%. Eu sempre fui assim. E então, tanto que, graças a Deus, eu consegui construir patrimônio na minha vida por causa disso, porque eu nunca elevei meu padrão. Sim. Deus foi me dando graça, foi crescendo, mas eu nunca, enfim, nunca extrapolei, não, pelo contrário, eu sempre mantive o meu padrão de vida, Sim. entendeu? Então eu conseguia, como a gente fala, né, tava entrando ali, de uma certa forma, um certo patrimônio, um certo capital, um certo faturamento da empresa, mas entrando uma boa receita e a despesa Sempre alinhada, equalizada, entendeu? Então, assim, foi assim que eu consegui construir um patrimônio, construir Perfeito. uma nova Esse empresa. ponto que tu tocou é um ponto importante, porque assim, eu vejo que tem muitos empresários que têm dificuldade em relação a essa questão financeira. Quando tu passou por esse processo, João Antônio, tu já tinha a educação financeira que foi parte da tua formação ao longo da vida? Ou era uma coisa que já nasceu contigo? Ou tu teve uma orientação profissional? Cara, isso é interessante. Nós somos formados dentro de casa, né? O que a gente vê dos nossos pais, ou a gente espelha ou a gente repete, né? O padrão. E eu lembro da minha mãe, ela recebia o dinheiro dela, ela tava tudo anotadinho no caderno, ela pegava o dinheiro, separava, enrolava até no papel higiênico mesmo, e saía pagando credor a credor dela, Sim. né? Então, eu sempre tive essa mentalidade. Então, como eu volto a repetir, eu tenho uma planilha financeira minha aqui de 2010, de 2009, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, que eu tenho. Quanto é que eu ganhava? Eu ganhava na época R$ 752 líquido, então tinha lá minha despesinha. Eu tenho essa planilha até hoje, 14 anos depois. Então, com a evolução do meu patrimônio, da minha receita, né? Mas eu tenho uma receita, despesa e sempre poupei. Então, eu trouxe isso para minhas empresas. Porque eu entendo que caixa dentro de uma empresa, ele é rei, mas não foi sempre assim. Vou voltar aqui um pouquinho. Quando eu pedi para sair dessa empresa que eu trabalhei, foi pela fé, né? Eu pedi a conta numa sexta-feira. Na terça-feira da semana seguinte, um ex-patrão meu me ligou, lá do Goiás. Ligou, João, tô com um amigo meu aqui, que tá vendendo um produto, uma batata, que tá vendendo muito aqui no meus supermercados, e ele tá precisando de um distribuidor, um representante no Maranhão. Você não conhece ninguém não? Você não tem interesse nesse negócio não? Falei, caraca, como é que tu adivinha que eu acabei de pedir conta da empresa que eu trabalho? Ele falou, sério? Você vê como é que Deus faz as coisas. Logo em seguida, né? Tudo se encaixa, né, João? Se Tudo encaixa. se encaixa. É como diz o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, né, o chamado vem na hora que a mentalidade ela tá ali propícia a expandir. Porque o ponto que tu colocou aí é um ponto muito importante. O camarada ele tem que estar com a mentalidade ajustada, né? Tu naquele momento tu já tinha uma mentalidade ali de sucesso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje, a maioria das empresas que abrem, entre 3 e 5 anos, elas deixam de existir, porque quando o empresário começa a ver o fluxo de capital de giro, ele acha que é dinheiro de investimento, ele vai colocando investimento, quando ele vê, secou. Sim. E aí ele não tem mais dinheiro para girar o negócio, porque ele colocou tudo em investimento. E aí é o que a maioria das empresas fazem, elas crescem e quebram. Exatamente. Nesse caso aí, eu sempre fui muito pé no chão, né? Eu vou só voltar aqui um pouquinho, é o seguinte. Quando eu pedi conta, né, que teve essa oportunidade que me ligou, João, cara, tal, tem um cara assim, isso era novembro, e eu ia sair da empresa só em janeiro, né? Sim. Eu fiquei cumprindo ali o aviso e tal. E aí, por que o nome da empresa Fé? Eu vou explicar aqui pra gente chegar lá na frente. Depois que eu já tinha pedido conta, já estava no meu processo ali de finalização, de aviso, o meu diretor lá pediu para me ficar até janeiro, eu falei, não tem problema nenhum, fica o tempo que você precisar, só quero sair por direcionamento de Deus. Beleza. Quando
Aí eu, no culto, um dia orando, falou assim, Deus, sim, Espírito Santo, tá no processo de abertura da empresa ali, né? Que vai fazer, minha empresa vai fazer 10 anos agora, dia 22 de 12 de 2024. Ela vai fazer 10 anos. E aí eu orando ali, Espírito Santo, e aí? Como você já pediu para me sair, já pedi conta, já tô todo o processo, e agora? Mas como é o nome da empresa? Isso eu no culto, em adoração, no momento ali do louvor e tal. E como é o nome da empresa, Espírito Santo? Me diga aí. Aí o Espírito Santo falou para mim, você não é um homem de fé? Eu falei, sou. Então pronto, esse é o nome da empresa. Eu falei, tá fechado, bate aí. Fé Representações e Serviço Limitado. Então, Show naquele de dia bola. eu travei o nome da empresa, começamos a criar a questão de logotipo, enfim. Então, assim nasceu a Fé Representações. Em janeiro, quando eu saí do grupo da empresa que eu trabalhava, quando eu saí, eu comecei essa empresa, né? Eu estou hoje, até hoje, representando ela foi a minha primeira empresa que o senhor abriu a porta. Foi bem difícil, eu confesso para vocês que nos 3 primeiros meses ali, às vezes eu saía de casa sem direção, não tinha cliente para visitar aqui no Maranhão, então eu chorei dentro do carro, às vezes chorava. Essa parte do teu testemunho, até contei aqui pro Marinoni na nossa vinda para cá, que foi algo impactante quando tu falou na igreja, né? Porque nós que estamos iniciando, eu hoje sou um recém-empreendedor, né? Estou recentemente nesse mundo dos negócios, aprendendo muito com o Marinoni, aprendendo muito com cada convidado. E durante meu percurso teve dias também que eu já passei pela mesma situação. Quando tu falou isso lá na igreja, falando aqui mais uma vez, eu fiquei bastante impactado. Porque é a realidade mesmo do empresário, do empreendedor. Agora, uma coisa importante, o Senhor nunca deixou faltar nada. Verdade. Eu comecei a minha empresa, eu recebi a minha rescisão, a empresa, graças a Deus, me honrou, deu todos os meus direitos, tudo certinho. Com esse dinheiro eu paguei todos os meus cartões, coisas futuro, dívida que tinha. Fiquei com capital de giro e falei o seguinte, cara, esse capital é para me manter a minha família por, sei lá, 6 meses. Sim. Daqui 6 meses, se não entrar dinheiro, eu tenho que dar o jeito. Então, como eu ia trabalhar com representação comercial, como é que funciona? Você vende o produto, a maioria das empresas paga na liquidez, né? Então, tem um cliente compra, fatura, entrega, até liquidar o título, já passou aí, no mínimo, 60 dias, 90 dias. Então, foi assim que foi comigo, né? O fluxo de caixa tem que ser bem gerido, tem que ser né? gerido. Porque tu trabalhar com prazos assim, eu estou aqui pagando meu fornecedor, mas eu recebo do meu cliente daqui a 2 meses. Eu estou financiando meu cliente para comprar de mim, né? Então eu tenho que ter um capital ali que me sustente dentro do giro, porque senão eu entro num processo de escassez ali de caixa de fato. Não que eu não tenha recebíveis, eu tenho recebíveis, mas muitas vezes eu não tenho a liquidez. E empresas de comercialização, isso é um ponto que tem que estar muito bem ajustado, que a gente chama do ciclo operacional e ciclo financeiro. Se eu tenho um ciclo operacional ali desajustado com o meu ciclo financeiro, ou seja, meu ciclo operacional ele funciona de um jeito, meu ciclo financeiro ele é mais longo que meu ciclo operacional, eu vou estar girando mercadoria e se eu não tiver um reforço para minha exposição financeira ali, eu vou começando a ter No meu caso, eu não trabalho com mercadoria física, eu sou intermediador entre a indústria e os clientes, os supermercados, no caso, atacadistas, enfim. Mas qual que era o meu gargalo? Meu custo operacional, porque é o seguinte, eu trabalhei muitos anos sendo comprador, certo? Sim. Então eu atendi muitos representantes. Então na minha cabeça eu pensei o seguinte, cara, se eu tiver a oportunidade de ser representante, eu quero trabalhar diferente. Sim. Então eu investi muito em pós-venda, que foi contratar promotores, entendeu? Então a primeira indústria que eu consegui fazer esse trabalho foi a Huppers, né? Que é uma batata chips. E Deus foi tão fiel comigo que com menos de 3 meses que eu tinha saído, ele abriu uma porta no próprio cliente, que era onde eu trabalhava. Então ele abriu a porta ali e eu cadastrei a minha batata, conseguimos vender, consegui fechar 2 cargas, uma para Imperatriz e outra para São Luís, e ali eu comecei o trabalho. De cara, mesmo sem ter um recurso, né, eu vendi com prazo para 60 dias para o cliente pagar, até eu receber era 90 dias ali. Mas de cara eu contratei 2 promotores, 2 colaboradores para a capital, para São Luís, e 1 para Imperatriz. Então de cara eu tinha um custo de 3 promotores. Aquela comissão que eu ia ganhar daqui 90 dias não dava nem para pagar eles. Sim. Entendeu? Não dava, de fato. Não Foi dava. na fé. Foi pela fé. Mas eu sabia que eu precisava fazer algo diferente. Porque se eu fosse fazer algo comum, eu ia ser mais um representante comum. Perfeito. Entendeu? Então a minha visão foi essa, foi investir, tanto que hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos no Maranhão, Pará e Piauí, 86 colaboradores, né? Cuidando de toda essa operação, dos clientes ao qual a gente atua. Então, a gente é muito focado no merchan, é muito focado em abastecimento de loja, que é justamente essa função do pós-venda. E é interessante tu falar isso, João Antônio, porque uma das principais características do empresário é ele estar disposto a correr risco, né?
Todos nós corremos riscos, né? E se o negócio não der certo, nossos colaboradores vão todos para casa, vão receber ali o dinheirinho deles e a gente fica com uma bronca se o negócio não der certo. Então, assim, Deus abençoa quem tem mentalidade para ser abençoado. Por isso que eu foco muito na mentalidade e no risco. Porque se eu não tiver uma mentalidade forte, na hora que o risco bate e na hora que a oscilação chega, porque toda empresa tem oscilação, tem revés, tem... isso são características que o próprio mercado impõe para as empresas. Então, se o cara não tiver uma mentalidade forte, não tiver uma estrutura de fluxo de caixa equalizada, meu amigo... Eu já tive uma empresa... É noites e noites sem dormir. Que eu vivi isso aí. Eu tive uma empresa que eu fundei ela com um amigo meu. A gente fundou no ano de 2019. Foi uma loja de festa, né? Bomboniere, festa. Sim. Nós fundamos em 2019, 2020 veio a pandemia. Nós montamos a loja para um segmento, né? Meio bomboniere ali, com meio festas e tal. Sim. Então, quando foi 3 meses que a gente tinha aberto a loja, veio a pandemia. Tu tem filhos, não? Tenho 3 filhos. De qual a idade deles? Eu tenho o Luiz Otávio, de 13, vai fazer 14 agora em dezembro. Eu tenho o Emanuel, que fez 9 agora, e tenho Sara de 5 anos. 5 anos. Isso. E essa época da empresa coincidiu com o nascimento da Sara, né? A Emanuel. Na verdade, Emanuel. Tudo, Deus hoje eu tenho claramente, ele me falou, muitas vezes o Espírito Santo falou para mim, né? Quando eu decidi sair dessa empresa, por orientação de Deus, eu tomei a decisão de sair, e eu passei por não chegou a faltar nada, volto a repetir, Deus nunca deixou faltar nada, mas eu passei por muitas dificuldades. Quando eu cheguei, vamos lá, eu saí dessa empresa, e aí fui para olhar as indústrias, 2 empresas. Uma, eu estava muito confiante nela, né? Mas que não deu muito certo. E a Ruppers, às vezes eu não estava nem tão confiante assim. Eu falei, cara, batata não vende, isso não vende, né? Então na minha cabeça isso não ia dar certo. Mas fui para as 2. Quando eu volto de Goiás, de Minas, que a Ruppers é em Minas, em Perdizes ali, quando eu voltei para cá, minha esposa na viagem, ela só tinha um filho, né? O Luiz Otávio devia ter uns 5 anos ali, mais ou menos. Quando eu volto de lá para cá, nós chegamos, eu estava esperando algumas respostas de indústrias ali, e aí a minha esposa enjoada e tal, ela foi no médico aqui. Quando ela foi no médico, eu cancelei meu plano de saúde, deixei só o plano de saúde dela e do meu filho. Falei, cara, ele se segura e eu me viro. Então, como eu saí, eu baixei meu custo, baixei despesa, deixei tudo redondinho o máximo possível para durar o máximo de meses possível aquele recurso que eu tinha, que era o dinheiro da empresa, uma parte era da empresa e outra era um fluxo que eu ia deixar para minha casa, para minhas despesas pessoais, né? Beleza, quando ela volta de lá, que ela foi no médico, eu em casa agoniada ainda esperando para começar a trabalhar, esperando algumas respostas e tal, ela chegou com um pipo na mão para mim, um pipo. Tô grávida. Eu falei, Jesus do céu. Aí o cabo começou a chorar, eu chorei. Chorei porque, imagina, eu falei, cara, com uma criança, 2015, mercado tudo doido, eu vou começar a trabalhar com vendas, mercado frio, aquela recessão. E eu, com uma criança, já era difícil, imagina quando eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí ela falou pra mim, não, meu filho, tenha fé, Deus é conosco, Deus é conosco. E aí, depois de uns 2, 3 meses, eu falei, sim, nós descobrimos que ia ser menino, né, nosso filho tal, e eu falei, sim, amor, e como é que vai ser o nome do menino? Aí eu tava no carro ouvindo um louvor, eu gosto muito de ouvir louvor, e aquela música do Fernandinho, Emanuel, Emanuel, Emanuel. E aí eu falei, não, vamos colocar o nome dele de Emanuel? Vamos, beleza, colocamos. Agora, acho que 2020 ali, já tava bem, graças a Deus, o Espírito Santo falou pra mim, meu filho, você lembra qual é o nome do seu filho, do seu segundo filho? Eu falei, Emanuel. Sabe por que é isso? Pra toda vez que você chamar ele, você lembrar que eu estou contigo. É Deus conosco. Entendeu? Você entendeu aí? Sim. Toda vez que você chamar Emanuel, eu estou contigo. Não fui eu que te prometi? Não fui eu que falei pra você que você não tema, que eu estou contigo, que você e a sua família estão guardados debaixo das minhas asas? Então, toda vez que você falar o nome do seu filho, você vai lembrar, Emanuel, eu estou contigo. E isso é impactante, João, porque as promessas de Deus, elas se cumprem. As promessas de Deus. E quando a gente consegue conectar essa parte empresarial, empreendedor, com a parte espiritual também, é muito séria, né? Eu vejo que quando eu também saí da área pública para empreender, eu tive muito medo. Tive muito medo mesmo, ao ponto de chorar, quase entrei em depressão. E Deus usou pessoas para dizerem para mim também, Gustavo, tu vai conseguir, Deus vai abrir portas. E eu vejo que as promessas vão se cumprindo, vão se cumprindo. Eu achei engraçado que quando eu me conectei com o André, foi num podcast lá de Rosário, e ele falou assim, Gustavo, eu vou te abrir portas, eu vou te ajudar a crescer. E eu falei assim, cara, será?
Mas aí eu vi que foi a confirmação de Deus de algumas orações anteriores e hoje tem se cumprido muitas promessas. Então, para você que está assistindo, Deus é um Deus que cumpre promessas. Sim, Verdade. com certeza. Tá vendo? Ó, eu tenho uma segunda empresa que chama Jastelo Construções e Empreendimentos. É uma empresa nova, né? Tem 2 anos, pouco mais de 2 anos. E essa empresa também é um desejo do meu coração, da minha esposa. Minha esposa ela é arquiteta, né? Sim. E quando ela foi fazer arquitetura, o meu sogro trabalhava com construção civil na época, né? Então ela tinha esse desejo e tal, beleza. Em 2011, eu estava trabalhando nessa empresa ainda, eu me lembro de uma vigília. Eu estava numa vigília. Minha vida é toda assim, Marinho. Toda ligada. Toda ligada. Tudo eu paro para ouvir o Senhor. E às vezes que eu não parei para ouvir o Senhor, eu quebrei a cara. Sim. É. Às vezes que eu não parei para ouvir ele, eu quebrei a cara. Então, essa empresa, a Jastelo Construções e Empreendimentos, em 2011, uma pessoa estava numa vigília, uma pessoa falou para mim, João, nós na vigília ali, 5 horas da manhã, ele falou, cara, eu te vejo, tô ao lado de uma barreira bem grande assim, de tijolos. Fosse um caminhão acabou de descarregar tijolos e tá ali aquele tudo empilhadinho, ele disse que me via ao lado, e eu muito feliz, né? Muito feliz. Isso em 2011, meu irmão. Hoje nós estamos em 2024, 13 anos atrás. E aí eu me lembro que eu fui, acho que em 2014, 2013, acho que em 2012, eu ajudei minha mãe a reformar uma casa dela lá na nossa cidade. Nossa casa era bem simplesinha, eu consegui ajudar ela, mesmo com minhas reservas, a gente fez uma casinha simples, mas fizemos uma reforma lá na época. Beleza. Aí eu achei que era isso. Aí eu fiquei feliz com aquilo, tal, mas não foi, não testificou no meu coração. Beleza. Quando foi em 2017, eu comprei um terreno no Dama aqui. Aí em 2018 comecei uma construção, um projeto da minha esposa. Comecei em 2018, finalizei em 2019. Mudei para minha casa em 2019, uma casa muito boa. Toda honra, toda glória a Deus por aquela casa. Na verdade, eu digo que aquela casa... Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que ela é Efésios 3:20. Meus colaboradores, inclusive, na camisa deles, você vê alguém aí nos supermercados com a frase Efésios 3:20 nas costas, camisa laranjinha, é da nosso time. O que fala essa frase? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Perfeito. Certo? 3:20, né? Efésios 3:20. Então, eu sempre carrego essa frase comigo. E a minha casa é isso. Eu nunca nem imaginava ter uma casa daquela que Deus me deu, sabe? Uma casa do jeito que minha esposa quis, que ela desenhou, que ela projetou. E, então, quando eu finalizei essa casa, eu achei que era aquele seria projeto. aquele projeto. Sim. Aí, o Espírito Santo, fiquei feliz, tudo mais, não testificou no meu coração. Incrível. Falei, beleza. Quando foi agora 2022, 22 de 2 de 2022, eu fundei a Jastelo. O que é Jastelo? J, João Antônio, S de Sara, T de Társila, L-O, Luiz Otávio. Né? O Jastelo, ou seja, a nossa base, uma base, a nossa família. Então, o que é a construção? O que uma construção precisa? Ter uma boa estrutura, uma boa base, uma boa fundação. Né? Então, a nossa empresa é isso. Nosso alicerce é a minha família. Né? A minha família, que é a minha base. Primeiramente Deus, depois a minha família. Então, a Jastelo é isso. Né? E fazendo uma interpretação disso a minha base me dá força para entregar o sonho de outras pessoas. Pronto. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Perfeito. E aí, quando eu fundei a minha empresa, o Senhor confirmou. É isso. Caramba, Então, cara. nós estamos muito novos ainda. Começamos ali algumas casas que eu fiz aqui no Araçagi. Tenho vários terrenos para o Senhor Jesus comprado, em Barreirinhas, aqui em São Luís, em Rosário. Enfim. Então, estamos com o projeto, estamos construindo, mas errei muito também. Aí entra na parte das cabeçadas, né? Na Jastelo, quando a gente começou ali, eu contratei uma mão de obra, não deu certo, tive problemas. E aí assumi aquela equipe daquela mão de obra que eu tinha terceirizado. E aí assumi aquele time, e aí comecei a bater cabeça, tentar formar liderança ali. Eu não entendo de construção, a minha esposa entende como arquiteta, mas eu não entendia. E aí fui uma obra que eu tinha para fazer ali em 12 meses, eu demorei 18 meses para fazer. A construção civil é um segmento difícil. Né? Sim. Eu falo isso porque eu trabalhei como executivo na construção civil e eu fui também executivo no setor de energia elétrica, né? Que eu digo que são os 2 setores mais difíceis que tem para você gerir e formar gente. Porque tem muitas coisas muito específicas e técnicas que se você não tiver uma base técnica bem feita, meu amigo, isso pode trazer problemas assim, bem cabeludo. Né? Você perde tempo, você perde dinheiro. Falou aí agora de 18 meses numa casa. Poxa, tua margem vai toda embora. Foi porque embora. a mão de obra se a rentabilidade arrasta. ficou bem pequena. Eu vi muitas empresas de construção civil na pandemia, por conta dessa paralisação do Covid, terem prejuízos em obras.
Porque os caras já tinham vendido boa parte do empreendimento, o insumo disparou o preço, e aí chegou lá na frente, o cara tinha que executar a obra que ele não tinha iniciado na época da venda, né, passando o período de pandemia, e aí o cara não conseguiu ter lucratividade de obras enormes. Né? É assim. Mas assim, também é uma excelente formação. O cara que desdobra, assim, o cara que desvenda a construção civil, a energia elétrica, essas coisas de bastante complexidade, qualquer negócio que tu pegue mais simples, cara, é muito fácil de você administrar. É mais simples, né? Eu confesso que eu mas também eu fui muito louco, cara. Às vezes eu sou muito ousado, sabe? Sim. Eu sou homem de fé, mas às vezes, eu sou muito ousado nesse sentido. Além, graças a Deus, de me dar uma visão, eu sou muito ousado. Geralmente as pessoas começam com uma casa, né? Eu fiz uma casa de médio padrão, uma casa duplex. Uhum. Eu fiz 5 casas de uma vez logo. Falei, não, vou fazer 5, porque eu vou conseguir baixar meu custo, vou conseguir diluir. Sim. E que nada. Na verdade, o que eu pensei foi o contrário. Foi me dar mais... Porque tu aumenta a complexidade da engenharia, né? É. Tu tem ali 5 casas acontecendo ao mesmo tempo. Aí dependendo da mão de obra que tu pega, se não for tão bem qualificada, a qualidade do produto às vezes não sai conforme o projeto, aí tem problema pós-obra. Meu amigo, é tanta loucura. Ó, de obra eu entendo. De obra... Marinho, eu me lembro, cara, eu me lembro assim, eu olhava assim e falava, cara, eu sou doido. Nós fomos concretar lá, e assim, para poder a questão tudo de custo e tudo, Sim. eu falei, cara, todas as 5 casas, elas têm 2 lajes. Então, quando a gente ia concretar, nós concretamos as 5 de uma vez, meu irmão. Meu irmão tinha escora naquelas casas. Eu olhava assim, só era escora de todo lado, assim, escorando aquelas lajes ali, né? Sim. Cara, velho, eu falei, meu Deus, eu sou doido mesmo. Mas foi muito aprendizado, viu, Marinho? Hoje 2022 tu iniciou esse projeto. Comecei em 2022. E dos Estados Unidos também é de construção civil, se não me engano. Nos Estados Unidos, na verdade, eu sou investidor apenas. Né? O modelo lá... Como foi que nasceu? Foi depois de 2022? Vamos lá. Como eu falei pra você, eu fui para os Estados Unidos o ano passado. 2023. De 23 para 24. Fui pra lá e eu fiquei quase 30 dias lá. Fiquei 20 e poucos dias, 25 mais ou menos. E aí eu fui, como eu tenho 2 negócios, né? A Fer Representações, representação comercial, e a Gestelo. E meio preocupado com o cenário econômico brasileiro, eu falei, cara, eu vou pra lá, mas não vou pra passear só, lógico. Eu vou entender o que de oportunidade que tem, né? Uhum. Então, eu fui nos primeiros 15 dias, fiquei na casa de uma prima minha lá, né? Passei Natal lá com ela e tal. E aí, lá é uma área que tem muitos brasileiros, que ficam em Filadélfia, ali, em Nova Jersey. Sim. E aí, eu fui lá, olhei os mercados Nova brasileiros. Jersey é a terra do blues, não é? De quê? Do blues e do jazz? Não sei. Do não sei Ah, muito não, é bem. New Orleans, que é... Aí eu olhei lá, supermercados brasileiros e tal, tentei fazer até cheguei a fazer um contato lá e tal, mas não vingou nada, né? Na parte que eu tava pensando em tentar mandar produtos daqui do Brasil para lá, vender para eles e eles importar, né? Sim. Beleza. Tentei, fiz alguns contatos, não vingou muito, não vi muito, vi e não vi, né? Precisava ter o inglês, eu não tenho inglês ainda e tudo, mas beleza. Aí fui para Flórida, passei a virada lá na Flórida. E aí, antes de ir pra Flórida, eu já estava olhando sobre construção civil lá nos Estados Unidos. E aí eu tinha marcado com um cara lá, pela internet, achei ele, tal, pra ver o modelo de negócio. Ele tinha me mandado, tal, eu marquei com ele pro dia, se eu não me engano, dia 3 ou dia 4 de janeiro desse ano. E aí, fui passar a virada do ano lá na Lagoinha, né? A Lagoinha tem uma virada Orlando, no estádio, que é muitas pessoas, mais de 10 mil pessoas ali. E ali orando a Deus, Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? O que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? Né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E questionando Deus. E aí tinha um livro, esse pessoal que eu vou contar agora, ele deixou um livro debaixo das cadeiras, de algumas cadeiras, e eu peguei esse livro, que era Como Fazer Dinheiro com Real Estate, que é o mercado imobiliário americano, né? Beleza, eu peguei aquele livro, levei para casa, que era 2 dias. Era o dia 31 para primeiro, e no dia 1º para dia 2 tinha também um evento lá, era 2 dias. Aí beleza. Como eu tinha essa reunião no dia 3 ou 4 com o cara lá, não me lembro se era 3 ou era 4, e aquele assunto era o que me interessava, eu engoli aquele livro do cara. Eu li aquele livro em 3 dias, acredito. E eu li tudo, entendendo como é que funcionava. O cara tinha 7 ou era 8 formas de você fazer dinheiro no mercado imobiliário americano, que é você comprar e reformar e vender, é você comprar casa para alugar, vacation, ou então é esse modelo de você comprar o terreno, construir a casa e vender, enfim. E aí eu entendi, pelo menos uma base, né? Falei, cara, eu já não vou mais lá sem entender alguma coisa. Pelo menos se o cara falar, eu já vou estar um pouco ligado. E aí o cara me explicou como é que funcionava. Ó, João, aqui é o seguinte, você compra o terreno,
no seu nome. Aí você pega e eu construo a casa para você, eu sou construtor para fazer, e eu cuido de vender, e você é o Lucas X% aqui, tal. Falei, tá bom, interessante, fale mais, né? Aí sondei o modelo dele, beleza. Ele era um cara, mas esse cara do livro, ele também tinha o mesmo modelo, né? E aí eu peguei e marquei com ele para me ouvir as duas versões. As duas versões basicamente igual, a única diferença era que o outro cara lá, ele fazia esse trabalho, mas o outro eu me senti mais, vamos dizer assim, mais amparado, né? E aí o João, que é o nome do cara é João, que é o CEO lá dessa empresa, a gente conversou, ele é cristão também e tal, a gente se identificou bastante. E aí fui e decidi investir com eles, né? Aí a gente investiu, estamos finalizando agora, construímos lá 5 casas juntos, eu como sócio investidor. Legal. Eu entrei com o investimento, eu com a parte, ele entra com outra parte, ele banco. Então, com a parte do investidor que sou eu, ele compra o terreno, né? Compra o terreno, ele começa a construir a casa e aí ele pega o dinheiro do banco para terminar aquela casa. Tem muita diferença entre a legislação fiscal americana e a legislação fiscal brasileira para a construção civil? Você está falando de construção? É. Não, basicamente é a mesma. É a mesma. É a liberação de permits, de apresentar o projeto, tudo. É basicamente as mesmas, só com a linguagem deles, né? Uhum. Esse aí não é muito difícil. Agora, a diferença é mais a questão da segurança jurídica, né? Sim. Lá, tipo assim, é aberto o preço que você vende o imóvel, por exemplo. Se esse imóvel custou $400 mil, então você consegue confirmar se de fato foi vendido por aquele preço, né? Sim. Então, algumas situações nesse sentido que dá um pouco mais de segurança para você Entendi. investir lá, né? Então, assim, para mim ainda é novo esse processo, ainda estou na parte de finalização, tá para finalizar agora em dezembro. Tá validando, né? Entendeu? Então, se for investimento, eu vou participar do lucro dessa operação, né? Sim. Quanto que É um gastamos? equity, na verdade, né? Quanto que gastamos, quanto foi o lucro. Do lucro eu tenho um percentual, ele tem um percentual e pronto, acabou. Fechou a operação. Eles têm algum tipo de modelo de constituição societária tipo a SCP aqui no Sim, Brasil? na verdade lá a gente entra numa joint venture. Joint venture. Exato. Perfeito. A gente deposita dinheiro nem na conta deles, é nessa joint venture, porque lá eles fazem blocados. Aí você entra como cotista de fato. Você entra como sócio daquela joint venture, da cota, né? Perfeito. Cada cota você coloca lá. E aí E faz lá o tem projeto. isenção de imposto de renda também, quando é essa estrutura, não? Não. Porque aqui quando é SCP, né, tem a... Se Não, for mas- pessoa física, tu tem a isenção Lá do imposto você, de lá renda. diferente do Brasil, você só paga o lucro, Sim. só paga o imposto em cima do Em lucro, cima do lucro, É. sim. do teu lucro. Aqui é diferente, né? Aqui é de A faturamento, né? gente... Aqui, quanto mais você fatura, mais você paga. É isso aí. Então é isso, falando desse modelo lá, né? Então, voltando aqui a Fé Representações, foi isso. Cara, no início ali, Foi fé pura. foi muita fé. E interessante que você entrou nesse meio e Deus já está expandindo sua mentalidade para outros nichos, né? E a gente às vezes se acha tão pequeno, fazendo aqui uma lembrança do versículo que fala que Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés falou para Deus assim: envie outro, porque eu sou pesado de língua, eu não tenho capacidade para essa missão. E muitas vezes nós também dizemos assim para Deus: eu não tenho capacidade para tal missão, de empreender, de ser um empresário, é algo muito grandioso. Mas quando Deus te chama, Ele te capacita. E aí tu começou falando o teu medo de entrar para a área do empreendedorismo, hoje se tornou um grande empresário e empreende até nos Estados Unidos. E a gente fica analisando, cara, 10 anos atrás o João estava com medo de ouvir a voz de Deus. Já pensou se tu não tivesse ouvido? Já pensou se tu tivesse... E aí também tem a parte que assim, tem a parte que entra a necessidade da cabeça do cara, né, João? Porque chega um momento que começam a entrar valores robustos na conta da empresa. Sim. E aí entra aquela questão do cara Cara. olhar e dizer assim, cara, o dinheiro é da empresa. Exatamente. Cara, Olha, esse isso, dinheiro é para investir. isso, Marinho, eu posso falar com propriedade. Porque eu sou muito responsável por isso. Eu nunca mexo no dinheiro da empresa. Eu tenho meu prolabore da minha empresa. Hoje eu tenho 4, 5 CNPJs. Sim. Cada empresa é separado. Cada empresa tem sua DRE. Entendeu? Por exemplo, dentro da minha operação, eu tenho a Fé Pará, que é a empresa que eu atuo no estado do Pará com representação também. Eu tenho a DRE dela separada. Eu tenho a Fé Representações aqui do Maranhão, eu tenho a DRE dela separada. Eu tenho a Fé Merchandise, que é a empresa de serviço. Eu tenho a DRE dela. Eu tenho a Gestela, eu tenho a DRE dela. Eu não misturo as coisas. Cada empresa tem a sua conta, cada empresa tem o seu dinheiro, eu não misturo. E eu vejo que assim, tem muitos empresários que misturam uma mistura do... A minha despesa física, meu irmão, é separadinha. Eu sou dizimista como pessoa física. Eu sou dizimista como pessoa jurídica, eu dizimo dos lucros das minhas empresas. Isso eu quero que tu adentre Isso nesse é muito assunto. importante, cara. Isso Porque é muito isso daí importante. me chama muita atenção. Eu particularmente, eu esperei por esse momento. Tem um amigo meu
que também faz justamente isso, ele dizima do CNPJ. E geralmente a maioria dos empresários que eu conheço cristãos, eles não dizimam do CNPJ. E realmente é desafiador. Então me conta como foi isso. Desde o início, João, Tá. tu já... Vamos lá, vou te explicar aqui. Primeiro ponto. Veja bem, o que é a fidelidade a Deus? Cara, lá na palavra de Deus é o seguinte, acho que é Mateus, eu não lembro o versículo, capítulo agora, mas seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Você já lembra desse versículo? Sim. Eu me lembro de dizimar quando eu ganhava R$1.000, dizimava R$100. E sempre Deus foi honrando, Deus foi honrando, Deus foi honrando, Deus foi honrando. Quando eu recebi minha rescisão dessa empresa que eu saí, eu devolvi meus 10% do valor total que eu recebi ali. Tá lá, Deus. Mesmo, vou passar por todo, mas tá aqui. Outra coisa que eu fiz, eu chego a arrepiar aqui agora quando eu falo, quando eu lembro. Quando caiu a minha primeira comissão de vendas da minha empresa, eu precisando, urrando, meu irmão. O que eu fiz? Devolvi tudo no altar, como primícia. Opa, o primeiro dinheiro que caiu na conta da minha empresa, eu precisando, irmão, urrando. Caramba, cara. Eu fui lá e entreguei todo no altar. 100% do que caiu ali. Caramba, cara. Como primícia. Entendeu? Isso é forte. Essa aí eu não sabia, não. João, era muito dinheiro. Naquela época acho que foi R$5.000. Pra mim era muito dinheiro. Era despesa de um mês da minha casa. Sim. Caramba. E eu devolvi tudo no altar, pela fidelidade a Deus. Né? Então, como é que foi? No ano de 2015, eu não tive lucro. A minha empresa praticamente eu girei ali, né? Eu comecei a respirar ali depois. Quando meu filho foi nascer, deixa eu voltar aqui rapidinho. Quando o Emanuel foi nascer, a minha esposa ficou grávida ali em janeiro. Ele nasceu dia 19 de setembro. Emanuel, Deus conosco. Quando ele foi nascer, 20 dias faltando para ele nascer, eu não tinha nem o dinheiro de comprar o enxoval dele, cara. Não tinha. E aí eu sei que Deus, cara, ele fez uma reviravolta assim na minha vida. Eu consegui fazer uma venda de batata in natura. Naquela época, como eu trabalhei com hortifruti, né, eu tinha um contato de alguns produtores, e aí parece que deu uma falta de mercado, assim que eu consegui fazer uma venda para alguns clientes em Balsas, acho que aqui em São Luís e tal, eu fiz alguma venda, e eu consegui ter uma comissão de R$20.000, assim, tipo, 20 dias do meu filho nascer. Poxa, meu irmão, aquilo ali foi que eu comprei a roupa o enxoval do meu filho. Eu lembro que o Moisés dele, que a gente fez, que ia morar no apartamento, ele nasceu, ainda estava no serralheiro ainda, não tinha nem terminado, entendeu? Então, assim, cara, Deus foi muito fiel. Então foi isso. O ano de 2015, eu rompi, eu empatei, sabe? Eu virei o ano com dinheiro de caixa para a empresa respirar ali, para tocar ao início do ano, né? Terceiro e tudo ali, acho que não lembro se tinha 5, 6 funcionários já, acho que 5 funcionários. Quando foi em 2016, as coisas já começaram a mudar, né? Como eu investi em gente, pessoas, aí eu fiz uma parceria com um amigo meu que também estava recém entrando, eu tinha 5 promotores, ele tinha 5, ele contratou 5, e aí esses caras trabalhavam para mim e para ele, e aí a gente começou a cobrir o nosso cliente em todas as regiões que ele tinha, no Pará, no Maranhão, no Piauí, a gente começou a cobrir, né? Então a gente tinha um serviço, e nós tínhamos coisas que os outros não tinham, né? Então foi quando a gente começou a crescer, quando a gente começou a entender, o pessoal entenderam que de fato nosso trabalho era diferente, o nosso produto, a nossa indústria começaram a crescer o faturamento, e aí a gente começaram até o próprio cliente indicar indústrias para a gente trabalhar, né? Então isso foi da minha empresa foi um boom, né? Eu comecei a ter mais empresas, comecei a desenvolver trabalho, comecei a investir mais em pessoas, contratar mais gente. E no ano de 2015, o que aconteceu? Eu era dizimista já como pessoa física, em 2015 eu não tive lucro, e aí eu tive um seminário na minha igreja com o nosso presidente, que é o pastor Paulo Jeff, e ele teve uma aula, uma ministração falando sobre dizimar de empresas. Aí foi quando eu falei, cara, isso é interessante, eu vou fazer isso na minha empresa. Isso foi no ano de 2016, acho que mais ou menos no mês de agosto. 10% do lucro. Do lucro. 10% do lucro. Aí quando foi em 2016, chegou o final do ano eu já tive um lucro, né? Um lucro bem bacana, tal. E eu peguei e devolvi, né? Devolvi um valor bem significativo, né? Eu vou falar o valor aqui, foi acho, uns R$30.000 na época. 30 e poucos mil reais de lucro do ano, né? Fui lá e honrei, né? Beleza. Cara, no ano seguinte, impressionante. Cara. Dobrou. E assim, Deus foi abençoando, Eu tenho até aqui pedir licença para um amigo meu, lá de Rosário, que ele hoje é o maior empresário da região. E ele chegou lá em Rosário, ele veio de uma cidadezinha chamada Concórdia, lá em Santa Catarina. E ele chegou na época da refinaria, uma refinaria que teve lá em Rosário, há 12 anos atrás. 13 anos atrás. E ele montou lá o material de construção. E ele diz assim, Gustavo, chovia mais dentro do meu material de construção do que fora. E ali eu me ajoelhei e fiz uma promessa para Deus. Ele não é cristão, ele fez uma promessa para Deus.
Senhor, se o Senhor me ajudar a vender, eu vou dizimar todo mês. Hoje esse cara é um multi-empresário, tem mais de 7 bitrens, tem várias empresas em vários segmentos. E eu fiquei assim, cara, como São é que princípios. pode, cara, assim, São a pessoa princípios. honrar Deus e Deus abrir as portas de uma tal maneira. Como tu falou, quando tu tá precisando, a vontade é de tu pegar aquele dinheiro do dízimo, porque é um dinheiro significativo, mas não, tu vai ser fiel ao Senhor, mesmo no pouco. Isso aí. Cara, é pesado, não é fácil, mas é impactante. E aí, Marine, eu lembro que eu peguei e fiz esse dízimo, né? E assim, não é que não tem luta, meu irmão. Ah, falar que é só flores, Sim. não existe isso. Passei muita dificuldade, mas o que é o interessante? Quando fechava uma porta, Deus abria outra. Fechava uma porta, Deus abria outra. Fechava uma porta, Deus abria outra. Cara, eu tava aqui na loucura. Eu lembro que em 2018 eu passei por uma crise, né? Uma crise assim. Graças a Deus eu sempre tive esse caixa firme, mas eu tinha várias indústrias, mas não tinha faturamento, cara. E a despesa ali e tal, tal. E eu fui, novamente, eu larguei tudo aqui. Falei, cara, tinha um congresso lá em Santa Catarina, uma conferência com o Luiz Hermínio lá, na igreja Sei. dele, no Ministério Mevan. Eu peguei, mas meu irmão fui pra lá. Falei, não, deixa eu tirar um tempo aqui, era 4, 5 dias. Eu falei, vou pra lá. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Peguei e fui pra lá. Fiquei nesse congresso, chamava... Não me lembro o nome do congresso, sei que foi muito edificante, cara. Deus falou muito comigo ali. Meu irmão, tava travado as coisas aqui. Quando eu cheguei de lá, meu irmão, da hora pra outra, começou a abrir porta. Pá, pá, pá. Veio 3 representações que pra mim hoje até são muito boas dentro do meu negócio hoje. Deus abriu a porta ali, destravou coisas. Então, é isso. Às vezes, quando você tá ali passando por uma prova, sem saber se tem direção, cara, vai buscar Deus, consulta Deus. O que Deus? Deus, o que você quer que eu faça, né? Inclusive, eu tô com 2 negócios novos da minha empresa aí que a gente vai lançar, novas empresas, né? Que eu tô estudando, entendendo, né? Mas eu entendo que, vou falar, só dar um spoiler aqui, é sobre tecnologia, né? Legal. Cara, Que a gente tá Tecnologia estudando. hoje Na verdade, eu entendo que as empresas que não tiver tecnologia daqui 5 anos, elas vão deixar de existir, né? E esse segmento meu mesmo, representação, é um segmento que ele é muito ameaçado, né? Como a tecnologia está muito fácil, as coisas estão muito na palma da mão, então o mercado tem mudado muito rápido. E a gente, como empresário, a gente precisa estar ligado. Claro. Se a gente não tiver ligado, daqui a pouco, quando tu pensa que não, já Esse foi. é um ponto que tu tocou, que é uma das coisas que eu mais vejo assim, em grandes empresas e empresas de médio porte, que quebram. O que acontece muito, né? Empresários que têm uma história de sucesso, eles se apegam a essa história de sucesso e se sentem diferenciado e melhor, né, do que outras pessoas por conta dessa história, que é uma história de fato que tem que ser reconhecida e tem que ser valorizada. Só que muitas vezes o empresário ele cria uma miopia por causa disso. Ele acha que as crenças dele se sobrepõem ao mercado. E não é verdade. Nós trabalhamos sobre um aspecto de liderança. Toda empresa tem um posicionamento de liderança, no sentido de quê? De liderar inovações, de liderar soluções de problema, de liderar aquilo que o meu cliente precisa. Porque no dia que eu continuar oferecendo aquilo que eu sempre ofereci, mas o comportamento do meu cliente mudou, eu começo a perder mercado. E aí é onde o empresário começa a quebrar, porque a vaidade, o ego, a miopia vão colocando ele numa situação de queda. Ontem eu estava conversando com um empresário amigo meu e eu disse para ele, cara, só tem 2 movimentos, vida e morte, só. Então a gente tem que estar sempre crescendo. perfeito. Ou a gente está crescendo ou a gente está caindo. Então a gente não pode se convencer de que a gente sabe de tudo. A gente tem que estar perto de pessoas melhores que a gente. Ano passado, eu estava desesperado por conhecimento. Desesperado. Eu estava procurando onde que eu vou me capacitar, E aí eu estava procurando curso na internet, aquilo que eu entendi o seguinte. O meu conhecimento só me trouxe até aqui. Perfeito. Se eu não tivesse buscado, e estou buscando isso, cara, eu ia começar a andar para trás. Eu já vi que eu tinha conseguido chegar à empresa até naquele momento ali. E se eu não me capacitasse, eu ia começar a andar para trás e ia quebrar, sei lá, tá repreendido. Mas o que eu quero dizer para você, eu comecei, eu fui pro Método CIS, fiz lá com o Paulo Vieira, não sei se você já falar. E, cara, fiz muitos cursos na Febracis que abriu-se muito a minha mente. Mas muito, muito, muito mesmo, né? Eu fiz um curso lá, por exemplo, o BHP, eu fiz um curso lá que é o ML5, sobre gestão, liderança. Cara,
eu acredito que do ano passado para cá, que tem mais de um ano já isso, eu já evoluí, acho que uns 10 anos na minha empresa. Eu falo muito nas empresas, né? Hoje a gente estava numa reunião numa das minhas consultorias em uma entidade daqui de São Luís, e eu estava falando para eles, o time da empresa ele tem que estar conectado a uma mentalidade única, que é a mentalidade suprema da empresa. Se eu não gero essa criação de cultura, onde eu tenho uma mentalidade que ela é uma mentalidade que todos têm que compartilhar, né? Para que você possa de fato estruturar uma equipe de alta performance, você não consegue alavancar a sua empresa. Por quê? Porque você vai ser sabotado pela fraqueza da sua mentalidade. Sim. Né? E esse ponto que tu tocou é um ponto muito importante, porque quando a gente chega num determinado ponto, não é mais sobre técnica operacional, trata-se de mentalidade, de engajamento de equipe, de treinamento da equipe, de conseguir fazer que a tua mentalidade vire a mentalidade da empresa e todo mundo acesse essa mentalidade. O que eu estava vivendo era uma questão de uma gestão onde era centralizada. Sim. Muito centralizada. Então, se eu estava me matando, Sim. E a empresa não crescia mais. Ela tendo aquela dificuldade de delegar. Exatamente. Aí faltou aquele lance. Cara, eu confio em mim, que eu sei que eu faço bem. Então, tipo assim, cara, o cara não performou do jeito que eu quero, então me dá aqui que eu faço. A gente faz muito isso, né? A gente fez, né, ao longo da nossa vida. Hoje a gente não faz mais porque a gente sabe que delegar é importante. Aí entra uma das forças principais da empresa, que é uma liderança forte e estratégica. Exato. Porque eu preciso formar gente que tenha a mentalidade que eu tenho e que replique isso influenciando quem está na base. E falando sobre mentalidade, falando sobre conhecimento, eu vejo que para nós adquirirmos conhecimento e adquirirmos essa mentalidade de sucesso, esse mindset de sucesso, é a ambiência, é o local onde nós estamos inseridos. Sim. Ou seja, é o network. Ele gosta dessa palavra, ambiência. É a palavra que eu gosto. Todo podcast ele fala, ambiência. A ambiência é linda. Mas, cara, isso é muito importante. Entendeu? Então eu queria saber a importância, porque eu sei que a empresa que tu trabalhou há talvez 11 anos atrás é de um grande empresário aqui do Maranhão que nasceu lá em Balsa. Se tu puder falar dele também, é um cara que todos nós somos fãs dessa pessoa. E ele tem muito a nos ensinar. É um mindset de sucesso. Aprendi demais com entendeu? Ele. Caracas. Então, assim, o que essa ambiência com o Wilson Matheus, né, esse grande empresário aqui do nosso estado, e essa ambiência com esse network com outros empresários do Brasil, fora do Brasil, te trouxe hoje de mentalidade, de conhecimento? Pronto, ó, falando do Grupo Matheus, né, o seu Wilson Matheus, cara, ele é um cara extraordinário. É um excelente líder. Quem me ensinou liderança foi ele. Né? Eu me lembro que quando eu assumi o projeto do Hortifruti Grangeiro, que fui desafiado por ele e pelo meu diretor na época, Jesuíno Martins, CEO do Grupo Matheus. Isso, ele... Queremos os dois aqui, viu? Em nome de Jesus. Aí eu me lembro que eu era comprador, né? Então eu era muito operacional mesmo. E aí eu me lembro que lá no CD, a gente montou o escritório do nosso Hortifruti lá no CD, na BR, e aí ele sentava e eu não sabia delegar, eu queria fazer, né? E nós trocamos a equipe, colocamos algumas pessoas novas ali para reestruturar a equipe. E aí eu ia fazer, e ele, João, senta bem aqui. Delega. Então ele me ensinou muito isso, cara. Sim. Eu me lembro que ele sentava do meu lado assim, delega, João. João, delega. Você vai dar a demanda e você cobra o resultado. Esse é um ponto muito importante da nossa caminhada, porque assim, a gente precisa acessar a consciência, né, João? Porque assim, a gente tem 3 níveis, né? A gente tem o nível operacional, o tático e o estratégico. Sim. Então a gente precisa saber qual é o momento da gente estar em cada nível desse, né? Sim. No começo da vida da empresa a gente está ali no nível operacional, chega uma hora, a demanda de táticas, né, começa a pressionar a gente, né? E aí a empresa vai crescendo mais ainda, e aí vem a demanda estratégica, e tu tem que subir para sentar no topo da pirâmide. Porque senão tu vira escravo do teu negócio. Exatamente. E aí tu não tem férias, tu não tem lazer com a tua esposa te cobra, tu não viaja com ela, tu começa a bater hospital e começa, assim, o corpo começa a reclamar que tu tá pegando pesado. E aí tu diz assim, cara, e agora?
E agora? Agora, aí vem uma nova ressignificação. Sim. Agora eu preciso entender que eu preciso ter gente boa do meu lado, preciso aumentar um pouco o meu custo, preciso ensinar esse pessoal qual é a minha forma de ver o negócio, preciso sentir se eles têm sentimento de dono pelo negócio e preciso ver qual é o resultado da minha operação. Aí tu sai daquele negócio de estar botando a mão na massa e olhando para a televisão e checando indicador, Sim. checando resultado. Aí tu diz assim, opa, peraí, pronto, agora eu posso investir em outro negócio. Meu negócio está rodando direito, vou aqui investir acular em outra empresa porque agora dá certo. Né? Tem muito disso, né, Muito João? disso. Eu, por exemplo, hoje, o ano passado, eu tinha essa dificuldade mesmo, às vezes, de delegar. Eu delegava, mas eu confiava, mas dava pra te fazer, não, mas eu puxava pra mim, sabe? Aí eu também, tipo, mas tu não deixa a gente fazer. Então, assim, eu vi que eu tava errando muito nisso, né, cara? E aí eu comecei, por exemplo, a parte financeira. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu financeiro, tudo contas a pagar, contas a receber e tal. A parte administrativa, eu tenho um gerente operacional, eu tenho um gerente administrativo. Cara, meu amigo, você tá doido, os caras tiraram tanta demanda de que eu era tudo eu, cara. Sim. Então, assim, eu entendi. Aí tu sente aquele alívio, né? A teus olhos fazem assim, ó. Exatamente, entendeu? Foi exatamente isso. Então, assim, nós como empresário, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tinha uma vez que eu me pegava, eu ia num correio postar algo ali. Cara, quanto que custa o meu tempo? Muita humildade. Quanto que custa o meu tempo? Sim. Esse tempo aqui eu poderia estar vendendo, trazendo mais negócio para dentro da empresa. Perfeito. E eu tô Nosso cuidando, maior ativo, né? Focando no ponteiro de crescimento e da eu empresa. tô cuidando de um envelope para postar no correio perto ali 30, 40 minutos. Então, o Gasta nosso de tempo, energia. nosso tempo ele precisa ser muito produtivo. É Sim. isso aí, produtividade, entendeu? Eu tenho uma cliente, João, que eu gosto muito dela. E um dia eu cheguei na empresa dela, ela disse assim, André, eu vou vender a empresa. Eu disse, tu vai vender a empresa por quê? Eu não consigo ir pra fazenda com meu marido e não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, sim, mas por que tu não tá conseguindo ir pra fazenda com teu marido? Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque não sei o quê. Se eu não tô aqui, funcionar... Eu disse, mulher, vai pra fazenda com teu marido. Ó, tu faz isso, e tu vai pra fazenda com teu marido. Na segunda-feira tu chega aqui e tu olha como é que foi a dinâmica do que aconteceu. Rapaz, com 2 semanas essa mulher não queria mais vender a empresa. E a empresa era uma empresa muito boa e lucrativa. Ela, ai André, ai tu me acalma. Mas é isso aí. Cara, mas é muito, assim, é uma dor que tem tanta gente que Muito, sente, cara. muito. Tanta gente que sente essa dor. Demais, porque assim, a gente, como você falou, eu conheço a minha empresa falando da Ferre Apresentações, eu conheço tudo, porque eu comecei do zero, eu sozinho, Sim. então desde do operacional ao tático, estratégico. Então hoje, na verdade, quando eu olho para a Ferre Apresentações, o estratégico dela, eu já penso em outros negócios, né? Sim. Porque ele é um negócio bem mais, assim, vamos dizer assim, resumido, né? Eu tenho que vender, ponto, e tem a estrutura do operacional que é muito grande. Eu falando assim parece ser muito simples, mas não é. É muito Sim. dinâmico, né? Você trabalhar com uma parte operacional ali, Sim. que é um turnover, e a gente precisa conseguir manter aquela galera com a gente. Porque imagina, eu E tenho funcionários hoje. comercial, né, João? É um negócio assim Comercial. que é desafiador, Meu porque Deus. toda hora tu tem que estar inovando, inventando, chamando a atenção. Então, Exatamente. é um negócio... Então, assim, é desgastante, mas ao mesmo tempo hoje, graças a Deus, roda, né? Roda, a operação roda. Sim. Né? Eu tenho, por exemplo, na Jastela, a gente tem hoje o mestre de obra, eu tenho hoje um cara que me ajuda pra caramba, que é um engenheiro, que ele é um prestador de serviço para mim, mas Sim. ele resolve toda a parte de operacional, de contratação de funcionário, de tocar a operação dele, ele entende do que está fazendo, então tira um peso de mim também. Então eu entendi que, lógico, preciso entender o que eu estou fazendo, né? A parte... Claro. Eu já sei, de uma casa, desde nascer até ela finalizar, eu sei tudo. Tudo. Mas eu falo assim, eu preciso ter alguém de frente para cuidar, não precisa ser eu. Perfeito. Eu tô aqui na parte de olhar número, olhar despesa, quanto que nós gastamos, quanto é o preço de venda, quanto é que vai dar de rentabilidade, é isso. Né? Então a parte estratégica. Se eu não ficar na estratégica, quem vai ficar por mim? Aí a empresa para, as empresas param, nós não se inventamos, não reinventa, não renova. Então é isso. E falando do ecossistema, cara, é extraordinário. O ano passado eu pude participar de um evento em São Paulo, uma família em São Paulo. Nós tínhamos mais ou menos 100 empresários em uma sala. Foi 4 dias, lá até do Paulo Vieira, que chamava PCE. Foi muito top, cara. Assim, muito conhecimento, muita troca de experiência. Conheci muitas pessoas que hoje fazem parte do meu meio de amigos mesmo. A gente se tornou um mora num estado, outro aqui no Maranhão mais distante. E a gente conseguiu
a ter uma amizade mesmo, sabe? Isso é Uma muito amizade. legal, né? E às vezes um tá passando por uma situação, um liga pro outro, rapaz, o que tu faria nesse sentido, nessa situação, o que tu faria, né? É. Então essa questão do network, além de você trocar experiências, tem a questão de você ter aquele conhecimento, um te conecta a outra pessoa e por aí vai. E isso gera muito negócio Gera também, né? negócio, já fiz negócio. E, assim, dentro da pirâmide, né, da pirâmide de realizações e de suprimento, né, que a gente fala muito que é a pirâmide de Maslow, né? Acho que em algum treinamento já deve ter tido algum contato, né, que vão desde as necessidades básicas até as realizações pessoais, né? Essa questão do networking com pessoas interessantes e que tem uma visão próspera como a nossa, ele gera um fruto muito grande dentro da gente de realização pessoal, né? Porque a gente vem a gente que não nasceu em berço de ouro, a gente vem de escassez, né? Sim. E a gente vai construindo através de uma escada e aí realmente é Deus na nossa vida nos levando a um caminho de realizações, onde a gente de fato chega e diz assim, cara, quanta coisa eu logrei. E olha as conexões que eu tenho hoje. E quanto mais conexões boas e semelhantes ao teu pensamento tu tem, mais oportunidades tu tem de prosperar. Porque são as mesas que a gente senta que determinam a qualidade daquilo que a gente realiza na nossa vida, né? Eu costumo dizer, hoje não, hoje a gente estava até numa reunião hoje no escritório discutindo a parte comercial do escritório e etc. Mas no começo eu falava, olha, quem me vende é meu cliente. Por quê? Porque ele confia no meu trabalho, porque ele sabe que comigo ele está seguro. Então a gente tem muito isso, né? Chega uma hora que a gente profissionaliza a coisa, mas por quê? Porque a gente começa a conviver com os caras que escalaram, com os caras que já estão na 10ª empresa. Aí a gente começa a perceber, opa, peraí, tem muitas coisas aqui que a gente pode fazer que pode potencializar ainda mais a qualidade do que a gente faz, né? Sim. Então, isso, assim, essa questão do network, até a bandeira da vida de Gustavo é o network. Gustavo é um cara apaixonado por network. E eu digo para ele, cara, quem carrega essa bandeira carrega uma grande chave, não só da felicidade, mas da prosperidade. Sim. Porque por mais que demore, tu sabe onde está o tesouro da vida. Eu costumo falar que é uma plantação, né, André? O tesouro da vida não é o que você ganha, o tesouro da vida são as conexões que você tem. Sim, porque cara, se você tiver disposição para trabalhar, você pode quebrar 200 vezes. Você estando nas conexões certas, você se levanta 200 vezes. É verdade. Então, assim, eu acredito muito nisso, cara. Network é um negócio assim que... E o interessante é que o pessoal estava até conversando sobre isso ontem, né? Nós fomos fazer uma visita no SESI, lá com a gerente do SESI. Rosário agora vai receber muitos investimentos, indústrias, né? Até o SESI já foi implantado lá. E ela disse, poxa, Gustavo, eu gostei de ti, tu tá gerando valor, tu me levou no podcast, tu veio aqui com tua equipe de marketing, tá filmando tudo, tá gerando valor. Criou ambiência. Cria ambiência, né? Cria um ambiente. E ela falou, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande porque as pessoas que eu chamo para vir aqui, eles são muito de receber logo dinheiro, de querer logo falar sobre dinheiro, eles não são de plantar, de gerar valor, de ser realmente interessantes, porque o network seja interessante, não seja interesseiro. Sim. É uma plantação, você vai plantar, você vai gerar valor para aquela pessoa, e no tempo de Deus, Eclesiastes 3, no tempo de Deus, eu brinco que todos os meus convidados do podcast lá de Rosário, eu gosto de fazer amizade, eu gero valor, e com o André foi a mesma coisa, e aí ele falou assim, Gustavo, vou te levantar em São Luís. Foi a pessoa que me trouxe para cá, para São Luís. E eu vejo assim que cada um traz alguma semente. E eu penso no seguinte, network é o seguinte, você tem plantas que você colhe logo, mas tem plantações que você plantou que você vai colher lá 2 anos depois, 3 anos depois, e assim na nossa vida. E para finalizar esse tema network, Nicholas Buffman fala que 85% do nosso sucesso profissional depende das nossas conexões. E isso é interessante, porque às vezes a pessoa se prende tanto a estudar, e é uma pessoa antissocial. Sim. Não, e eu falava muito isso, acho que até já dei esse exemplo aqui no podcast, né? Porque quando eu estava na época do colégio, né? Eu era muito inteligente, eu tirava notas boas, mas eu não gostava de estudar. Eu não gostava naquela época, né? Eu tinha TDAH, então eu era um cara muito agitado, eu não conseguia concentrar para ficar meia hora, 1 hora lendo livros.
Então eu chegava na sala e eu dizia, né? O professor ficava brincando comigo, que eu era amigo dos meus professores todos e tudo. E aí ele começava a tirar onda comigo, porque dizia que eu não estudava e tirava nota boa, né? E aí eu dizia para ele, olha, o mais importante não é o que eu aprendo, mas as conexões que eu faço. Porque Perfeito. essa turma aí todinha que está sentada aí na primeira carteira, futuramente eles vão trabalhar para mim. Porque eles são bons tecnicamente, mas eles não são bons de relacionamento. E aí meus professores começavam a rir, né? E hoje em dia, a maioria dos caras que fizeram faculdade comigo, que estudaram na escola comigo, eu acho que poucos tiveram o sucesso que eu tive profissionalmente, entendeu? Então, assim, realmente é a mentalidade, cara. Eu não me sinto um cara especial ou diferente. Eu sinto que eu procurei acessar a mentalidade correta. E é por isso que eu falei para Gustavo, eu disse, Gustavo, eu tenho um compromisso de fazer isso, né? De abrir portas, eu tenho um compromisso de levantar pessoas. Por quê? Porque quando eu não estava mais feliz, que eu recebi o meu chamado, que foi muito natural, foi coisa de Deus também, eu tive uma pessoa que fez isso por mim, que foi Jetro. Jetro é um cara que viu o meu trabalho e disse, André, cara, tu tem que ter tua empresa, cara. Tu imagina quantos empresários precisam de ti. E eu disse, cara, isso aqui é um chamado. E eu digo para ele até hoje, tudo que ele profetiza na minha vida se concretiza. Glória a Deus. Tudo que ele fala, ele chega e fala, André, isso aqui vai acontecer. E acontece. E aí quando ele falou isso, na época eu era executivo de um grupo de construção civil, um dos maiores aqui de São Luís, e eu disse para ele, cara, eu vou abraçar essa frase que tu me falou. Glória a Deus. Eu quero conhecer os empresários que precisam de mim. Eu quero ajudar os empresários que precisam de mim. E mais do que isso, eu quero formar jovens. Hoje, meu escritório, eu tenho muitos jovens trabalhando comigo. Muito bom. Né? Hoje a gente já tem uma empresa de marketing também, né? A gente vai diversificando para outros segmentos. A gente botou uma empresa de marketing para atender as nossas empresas e depois foi abrindo para o mercado. Então a gente vai fazendo o movimento, né, João? A gente vai sentindo a oportunidade. Por isso que eu te perguntei se a época que tu botou a Bomboniere foi na época que tu teve filho. Porque, pô, a gente quando é empresário, a gente entra num restaurante e a gente já vai... Quanto o cara paga aqui de aluguel? Cara, rapaz, quanto será que o cara vende aqui? Assim. Rapaz, o faturamento desse cara aqui deve ser bom. Deixa eu te falar, a minha mãe, ela faleceu em 2021, né? E aí, na pandemia, né? Aí eu fui, a glória de Deus, Deus me deu condições financeiras, ela sofreu um AVC, a gente conseguiu levar ela de avião urgente, de balsas ali pra Imperatriz. E aí, cara, eu vi o tamanho do abuso que fizeram ali. Até nesse tempo eu tava lá mais matutando. Os caras me cobraram, tipo, de uma ambulância, de um hospital para o aeroporto, coisa de R$1.200, cara. 1.200. Cheguei lá em Imperatriz para locomover de um lugar para outro, era R$2.000. Falei, cara, por amor de Deus, vou comprar uma ambulância, vou ser concorrente desses caras aqui. Né? Então eu pensei, então é justamente isso que você tá falando. Quando a gente é empresário, tem... Eu, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui justamente isso. Falei, cara, Deus me dá a visão aqui de que eu vou fazer aqui. A gente sente uma dor, a gente diz assim, rapaz, quantas pessoas estão sentindo essa mesma dor que eu tô sentindo agora? Sim. Opa, oportunidade de negócio. Exatamente. Interessante que o Paulo Lemo, ele fala sobre isso, né? Então, não é Paulo Lemo, é o da Ambev, é Jorge Paulo Lemo, né? Se não me engano, o CEO da Ambev. Isso. Ele fala que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. E você foi para os Estados Unidos, poxa, pensando muito alto. E chegando lá, Deus abençoou, te deu as conexões corretas e tu conseguiu prosperar. Eu falo muito para a turma, né, que as barreiras do mundo elas estão se quebrando. Porque daqui a pouco você chegar na China vai demorar 1h30. Se chegar nos Estados Unidos vai demorar 2 horas. A gente já tem tecnologia de trens que levitam sobre estações férreas. Então a gente vai quebrar muita barreira das dificuldades e o modo de viver vai mudar muito, né? Eu falo que enquanto o pessoal está olhando para as coisas aqui da Terra, eu já penso muito mais além. Eu já acho que no futuro a gente vai estar em situações intergalácticas, entendeu? E a gente já vê o Elon Musk fazendo esse movimento. Justamente. Né? Ele já está pensando na perpetuação da espécie, procurando criar uma estrutura de vida em Marte, né? E a gente sabe que
migrando pessoas para Marte, essas pessoas nunca vão voltar para a Terra de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas daqui a 100, 150, 200 anos, cara, isso aí vai ser uma realidade totalmente diferente, pô. Entendeu? E hoje eu tava brincando com o pessoal no escritório, eles até vieram rezar na minha cabeça para me exorcizar. Eu vou orar de novo. Porque para mim isso é muito claro, pô. Isso é muito óbvio. As pessoas acham que é uma coisa muito distante e tal. Não, e eu digo, cara, isso aí é uma realidade que tá próximo de acontecer. E a Vitória, pô. quando viu isso aí, a Vitória... Não, tá repreendido. Na verdade, eu creio que nós não demora isso tudo, não. Então, assim, quem diria que um foguete ia dar ré e estacionar numa base? De fato é assustador, né? Então, tipo, tu vai hoje, pega... É assustador mesmo. Ó, eu tenho um amigo, né, que ele é empresário aqui em São Luís também, ele participou de uma imersão da G4 agora, lá, da Startse, lá na China, né? Eles foram para uma feira e tudo. Inclusive, ele vai estar aqui próxima semana. Ele vai estar aqui com a gente. E ele ficou me mandando algumas coisas, né? Eu fiquei trocando ideia com ele a respeito da tecnologia. Aí aquilo aguçou minha curiosidade. Eu fui pro YouTube procurar as tecnologias que a China tem que o mundo ainda não acessou. Cara, Assustador. os caras estão 200 anos na nossa frente, pô. 200 anos na nossa frente. Eu quero ir lá em abril, tem uma feira É gigante surreal, lá. cara. É surreal. No ano que vem. Assim, aquele desfile de robôs que o Elon Musk fez, cara, aquilo ali é assustador, é impactante, cara. É impactante. E, tipo assim, hoje a gente vai para as consultorias, né? A gente deixa missões para as equipes, para as lideranças. Depois, quando as respostas vêm, a gente vê tudo que é inteligência artificial, pô. Não falta nada, pô. Não falta nada. Então, tipo assim, hoje as coisas estão muito fáceis, entendeu? Eu preciso de um contrato. Eu vou aqui no meu telefone, pego a inteligência artificial do WhatsApp e jogo lá, contrato prestação de serviço. Ele já me manda um modelo pronto de contrato de prestação de serviço. Então, assim, o mundo está mudando, né? Muito rápido. E quem não mudar junto com ele... É o que tu falou também, né? Às vezes o empresário tem uma mentalidade... É engraçado. A Nokia era o celular da minha época. Era o celular que estava no ápice. Não conseguiu se inovar. Hoje a Apple está dominando tudo. Sim. Então, muitas vezes o empresário, ele... Não, pô, tô ganhando dinheiro dessa forma. Deixa eu aqui do jeito que eu estou. Não busca conhecimento. E a Kodak, aí perece por falta de conhecimento. E a Kodak? Kodak, cara, a gente ia pro shopping, a gente via aquela lojinha da Kodak, a gente adorava. A gente adorava câmerazinha, meter aquele filmezinho dentro, né? Fazer foto. Sim. Aí a gente saía com os olhos fechados ou com os olhos vermelhos assim. Aí dizia, poxa, estragou o filme. Tem que né? comprar outros filmes. Aí veio a máquina digital, superou. Hoje em dia ninguém, a gente tem um computador aqui na mão, né? A gente tem um computador na mão. Então, assim, cara, eu penso aquilo que eu falei. Tecnologia é o futuro. A IA, a inteligência artificial, ela domina. Então, assim, nós, empresários, pequenos, médios, grandes empresários, nós temos que correr para automatizar nosso negócio, para poder trazer a inovação, a tecnologia para dentro do nosso segmento. Porque Sim. isso nós já estamos vendo hoje. Agora, imagina daqui 5 anos como é que não vai estar isso, né? Então, assim, ao mesmo tempo que assusta, ao mesmo tempo, pra gente se manter, a gente precisa inovar. Exato. A gente vai precisar fazer algo diferente, porque se a gente ficar toda a vida o arroz com feijão, meu amigo, você vai ficar fora do mercado. Não. Então é isso que eu tenho pensado dia após dia, tenho pedido direcionamento de Deus do que fazer, né? O que eu vou fazer, o que eu vou empreender, porque cada vez mais está ficando difícil, né? Isso é um fato, e ao mesmo tempo tem muitas oportunidades, principalmente no nosso estado, na nossa região. Quando você falando, cara, quando eu viajo bastante também, meu Deus, eu vejo tanta oportunidade. Eu falei, meu Deus, por que eu só sou um? Porque a gente vê tanta oportunidade, cara. E aí a gente esbarra na questão do tempo, né? A gente começa a dizer assim, cara, tudo que eu for assumir hoje é tempo. É tempo. É tempo. Falando nessa questão de ser só um, existe uma crença limitante em muitos empresários. Sociedade não dá certo. Sociedade é uma coisa que não dá certo. Isso é uma frase que eu ouço muito nos empresários do interior, daqui do Maranhão. Eu tinha essa crença. Essa crença limitante. E a gente vê que grandes multimilionários hoje são pessoas que têm vários sócios, né? Inclusive você tem sócios lá nos Estados Unidos. Você também tinha essa mentalidade de não, sociedade não dá certo. Ou você foi amadurecendo? Não, eu já tive 2 sociedades já, 3 na verdade, né? Eu tive sociedade com um rapaz casado com uma prima minha, deu muito certo, né? A gente tinha uma distribuidora, foi no ano ali de 2016, 17, 18, né? Deu muito certo em 17, 18, ganhamos dinheiro junto, mas
foi indo e acabamos que nós tivemos dificuldade, questão de falha no operacional mesmo, de gestão. Aprendi muito também, acabou em que eu vendi minha parte para ele, finalizei e voltei a focar só no meu negócio. E depois tive a questão da loja, né, que eu tive um sócio que entramos de um modelo, o mercado mudou. Quando a gente fundou a loja, como eu falei para vocês, era bomboniere, Sim. era festa, era isso, era aquilo. Veio a pandemia, o consumo caiu, mudou e tudo, ninguém podia fazer festa. Então, nós ainda ficamos 4 anos com essa loja, apanhamos muito, mas entendi também que varejo é um negócio muito melindroso. Se você não tiver dentro, se você não tiver no dia a dia, nós não tinha tempo para isso. Então, a gente não perdemos dinheiro porque você investiu e não porque teve. o comércio exige muito controle, né? Muito controle, né? Então eu tive sociedade assim, cara. João, você faria? Faço, inclusive. Tenho com meu irmão, tive com meu irmão. Estamos finalizando agora uma sociedade, que ele está indo para outro desafio. E, assim, a sociedade ela é um casamento, né? Sim, você sim. tem situações, tem outras e tudo, mas se ela for boa pro teu negócio, com certeza duas cabeças pensam melhor do que uma. Eu só tenho uma premissa em relação à sociedade, né? Que é o que eu falo sempre. Hoje eu procuro evitar a sociedade, mas às vezes faz sentido, como tu acabou de falar. A única premissa que eu utilizo, né, dentro dos modelos de sociedade quando eu vou montar uma empresa, é que mais de 50% das cotas tem que ser minha, porque a decisão final... Sim, é o que pelas experiências que eu tenho é isso também. Isso, porque aí pelo menos a gente se resguarda um pouco, de alguma forma, de eventuais coisas que possam vir a acontecer, porque querendo ou não querendo, né, sociedade é casamento, né, cara? Exato. E se a gente tem dificuldade até com a nossa mulher em eventuais sazonalidades do nosso casamento, o que dirá com um sócio, né, que é uma pessoa que muitas vezes a gente vai ali pela semântica do momento e não pelo fato de vocês se conhecerem muito, ou estarem há muito tempo caminhando juntos. Então, assim, sociedade eu recomendo quando vai ter um negócio bom para a empresa mesmo. São pessoas que agregam, que somam, que vão fazer um Mas negócio. tem outros modelos de sociedade hoje. Não precisa você ser, você vai ser um sócio participativo daquele resultado. Tipo uma joint venture, né? Exato, que é né? uma SCP, uma SPE. Então, assim... No modelo de negócio. Assim, a sociedade em si ela tem pontos fortes, mas tem muitos pontos negativos também. Sim. Então você precisa ter um equilíbrio muito bom ali para poder dar certo. Principalmente emocional, né? Exato. Principalmente emocional. Perfeito. Porque aí às vezes entra o ego, aí tem um cara que fica bolado porque às vezes ele não tem um poder de voz ali tão representativo e ele acha que nunca é escutado. A sociedade tem seus milindres, né, João? Mas... Não mexe com o orgulho do ser humano, meu irmão, que a raiz de todos os males é o tal do orgulho. E tem o tal do dinheiro também, né, João? Porque quando tu tá ali construindo pro negócio alavancar, cara, todo mundo é melhor amigo, irmão e tal. Na hora que o dinheiro entra, às vezes se o cara não tiver uma base boa na cabeça, o cara cresce o olho e a primeira coisa que ele quer é arrumar um jeito dele ficar só no negócio. Exatamente. Então o cara tem que ter muita tranquilidade em relação a isso. É por isso que eu digo no meu escritório sempre, né? Eu contrato as pessoas pelo projeto e não pela necessidade financeira. Eu digo assim, para entrar na minha empresa tem que passar por um teste. Qual é o teste? Primeiro, para mim, eu faço algum teste de ver se o cara quer. Se o cara dedica o sangue dele ao projeto. Se ele quer de fato. Eu reconheço muito rápido, mas no começo, geralmente eu não boto uma régua muito boa financeira pro cara, que é para saber se ele quer de verdade. Agora eu digo para ele, olha, tem tanto tempo aqui para tu escalar teu financeiro, porque tu vai fazer isso, aqui tu já tá ganhando o dobro, o triplo, o quádruplo. Agora tu tem que dar resultado. Tu tem que fazer a jornada do herói. Eu falo muito da jornada do herói. Todo funcionário tem que fazer o quê? A jornada do herói. Você, antes de querer, você tem que ser. Legal. Sim. Antes de você merecer o salário, você tem que incorporar as atividades, incorporar a entrega, incorporar as responsabilidades, né? Eu tenho essa cultura dentro da empresa. Eu falo para os caras, vocês querem ganhar? Vão ganhar. Agora vai depender do suor de vocês. Eu tenho aqui um orçamento. Vocês querem que eu bote mais gente ou vocês querem que eu distribua o orçamento para o salário de vocês tudinho? Vocês que vão dizer. Aqui a governança é participativa. Eu compartilho com vocês, vocês vão me dizer. Agora, quem não der resultado, eu vou cobrar.
Quem errar, eu vou cobrar. Quem estiver destoando da mentalidade, eu vou cobrar. Ou ajusta, ou não vai. Porque, cara, te custa muito caro ter um cara divergindo da tua mentalidade. Com certeza. Te custa muito caro ter uma peça ali no teu xadrez que não tem o sentimento de dono. Eu digo pra turma, galera, a empresa não é minha, a empresa é de vocês. A empresa, ela existe para sustentar famílias, para cumprir um propósito social. E eu digo aqui, todo mundo que trabalha na empresa tem um propósito. Sabe qual é? O propósito da nossa empresa é levantar os empresários, dar segurança na tomada de decisão, fazer com que esses empresários tomem as diretrizes corretas e seguras. A gente tem a atuação externa, que pode vir a impactar e etc. Mas a gente tem que estar preparado e protegido para passar pelas marolas e pelas ondas gigantes. Então, é isso que eu costumo dizer sempre, né? Top. E isso aí, o pessoal acessa muito bem isso aí. Eles sabem, a gente tem que formar gente. Com certeza. A gente tem que formar mão de obra qualificada. Maranhão carece disso, né? E nós somos pessoas que têm essa missão, né? Sim. Porque um homem de Deus, tu formou muita gente, né? Tu tem muita gente que depende do sustento da tua empresa, né? Imagine se tu ficar fraco da cabeça e amanhã tu largar de mão e o negócio começar a cair. Quantas famílias não vão ser impactadas por conta dessa... A gente que é empresário, a gente não tem tempo, cara. A gente não tem tempo para ser fraco, né? Não pode. A gente não tem tempo para depressão, a gente não tem tempo para mimimi, a gente não tem tempo para nada. Eu digo pra turma, ó, galera, que não tem mimimi não, tem resultado. Vocês querem ter resultado? Estão comigo. Vocês querem mimimi? Vão pra concorrência, porque aqui não tem mimimi não. Isso aí. Eu sou justo, mas dando resultado é reconhecido. For mimimi, nem vem falar pra mim, porque eu digo muito, cara. Tem funcionário que quer dar desculpa. Cara, não dá desculpa, dá solução. Sim. Dá solução. Né? Problema a gente tem muito, né? Exatamente. Só que trazer problema não mesmo. Não, porque não sei o que aconteceu isso. Não quero saber qual é a solução. Exatamente. Chega com a solução pronta e aí eu vou te dizer se eu concordo ou não. Mas para apontar o problema, eu vejo, eu conheço, eu conheço a empresa. Sei como é que ela funciona. Mas qual a solução que tu tem para propor? Ah, tem isso, isso e isso. Eu tiro a desculpa. Sim. Eu vou cortando. Ó. Tu cortou a desculpa, o cara enxerga que ele tem que te entregar o resultado. Não tem mais pra onde correr. Não tem como se agarrar na desculpa, né? É a questão da murmuração, né? O ambiente corporativo às vezes é muita murmuração. Inclusive tem um versículo bíblico que é 1 Coríntios 10:10. Não murmureis para não caíres na mão do anjo devorador. Cara, isso é muito, muito sério, né? Muitas vezes a gente tá murmurando, e quem murmura demais não tem tempo para pensar na solução. Eu sou fã do Lázaro do Carmo. Vocês conhecem o Lázaro do Carmo? Não. Lázaro do Carmo, da Capital Upgrade. Cara, o cara, ele foi presidente do Grupo Jequiti, né? Do Grupo Silvio Santos. Sim. Cara, o cara é uma máquina. Ah, conheço lá. Ele é hard, o negócio E dele ele é muito assim. essa pegada hard work, entendeu? Eu acho massa o estilo dele. Eu gosto porque ele tem a consciência, cara. É resultado. Resultado. Se tu quer dar resultado, tu eleva teu padrão de vida. Se tu faz a empresa ganhar mais, o dono ganhando mais, ele vai querer te pagar mais. Sim. Então, Faço muito pro meu time, falo muito pro meu time de frente, galera. Vocês são meu braço, cara. Se vocês pensar como eu penso grande, então vocês vão ser grandes, cara. Não tem como eu crescer e vocês não crescer. Não faz sentido. Vocês estão aqui do meu lado, então vamos pra cima. Exatamente. João, um dos melhores empreendimentos também que nós temos em nossa vida é nossa família. Com certeza. Casamento, os filhos, né? O principal. E pra já finalizando, já acredito que tá perto de finalizar. Estamos perto dos minutos finais. Dos minutos finais, eu queria que você falasse um pouco sobre sua família, sobre seus filhos, a importância dessa célula master, né, na sua vida. Cara, na verdade, família pra mim é a minha base, né? A minha base. Eu falo assim, depois de Deus na minha vida, eles que são minha mola propulsora, de todo dia acordar cedo, trabalhar, de buscar, estar em cima para baixo, de pensar no futuro, né? Show. Então, assim, a minha família, cara, é o meu maior patrimônio, essa é a verdade, é o meu maior patrimônio, porque sem eles eu não consigo, entendeu? Sim. E eu sou esse cara, eu não tenho nenhum vício, nunca tive nenhum vício, nunca bebi, nunca fumei, enfim. Então, mas eu tenho um ponto fraco que é a minha família. Então, assim, cara,
Eu preciso estar cada vez mais buscando, né? Eu como homem, né? Como líder da minha casa, como sacerdote, meu papel é proteger a minha família. Sim. É proteger eles. Então, eu trabalho, já tive tempo da minha empresa que eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa. Né? Nos meus, sei lá, 3, 4, 5 anos de empresa, eu passava 3 semanas viajando, uma dentro de casa. Aí eu fui estruturando a equipe. Hoje eu já cheguei a ficar 3 aqui e uma fora. Hoje eu voltei de novo, tô ficando 2 fora e 2 dentro, uma sim, uma não, né? Mas, cara, a família com certeza. E assim, eu como homem, o princípio é você ser fiel à sua esposa. Né? Você ser fiel. Eu, graças a Deus, não traio a minha esposa. Pelo contrário, eu sempre procuro... É um princípio muito importante. Muito importante. A maioria dos empresários, às vezes, que quebram, não sabe é isso, porque o adultério, ele abre portas para muitas... Eu falo muito isso, sabia? Eu já falei pra ti Já? isso aí, né? Que o adultério, ele é a porta pra decadência. Decadência. Ele é a porta pra decadência. O cara se perde ali, daqui a pouco quebra. Então, sim, um princípio é esse, é você... Ele é a maçã que expulsou Adão e Eva do paraíso. Exato. E as pessoas, muitos entram por essa porta. Muitos mesmo, né? Mas você ter princípio, você ter valores. Cara, eu viajo, vou para um lado, vou para o outro. Cara, então eu faço o que eu tenho que fazer e vou pro hotel. Porque se você ficar dando sopro ali, você pode acontecer, né? Então você precisa fugir, correr daquilo que não... É não deixar nem as oportunidades se configurarem. Exato. Converso muito isso com a minha esposa também. Exatamente. Ser transparente com sua esposa, enfim, ter um bom relacionamento, né? Ser transparente, ser aberto, mas sem dúvida, princípios, valores, né? Então é isso. Show de bola. Maravilha. Estamos muito felizes aqui, João Antônio, pela tua vinda, né? Foram momentos aí bem enriquecedores, né? Obrigado. A gente fica feliz, né? É muito prazeroso a gente ouvir uma história bonita, né? E que traz um dos elementos primordiais na vida do homem, que é Deus, né? Eu digo muito que quem tem Deus como sócio tem tudo. Opa. Porque eu só comecei a prosperar na minha vida depois que eu me associei a ele. Eu digo que eu tenho o melhor sócio do mundo. Né? A melhor sociedade que tem é você realmente saber que o cara lá de cima tá contigo, saber que nada vai te faltar e saber que tu não precisa te preocupar como quando bater na tua porta aquela incerteza. Porque se tu confiar, a situação vem, né? Como tu falou, saiu um cliente, entra 2, saiu 2, entra 4, saiu 4, entra 8. Eu sei de onde Deus me tirou, né? As pessoas que provavelmente vão ouvir esse podcast, né? No ano de 2008, eu quase passei fome na minha vida. Então, vivendo com muito pouco mesmo ali. No tempo que eu entrei no Grupo Mateus, e estava ali mesmo vivendo eu vivia com um salário líquido de R$380 no ano de 2008. 2008. Desses R$380 caía na minha conta líquida, eu pagava R$210 era uma faculdade, R$150 era o quarto com banheiro dentro, me sobrava R$30. Pô, cara, tava sobrando, então tava ótimo. Não, mas calma, não sobrava não. Esses R$30 eu comprava o quê? Peito de frango, nisso hoje para passar o mês, irmão. Não sobrava não. Eu não tinha R$5 para poder ir visitar minha mãe que morava a 90 quilômetros, porque eu não tinha dinheiro. Tá igual um amigo meu da faculdade, ele casou, ele ganhava R$250, a prestação do carro era 500 e a mulher tava grávida. Eu disse, glória. Amigo, só tu mesmo. Só Jesus. Aí é um artista, viu? Então, gente, para finalizar aqui a minha fala, eu costumo falar, eu sempre falo isso, as pessoas que me conhecem mais próximo sabem, eu, João, não sou nada sem Jesus. Eu não sou nada sem Deus. Tudo que eu tenho na minha vida foi Ele que me proporcionou. É lógico que a gente faz a nossa parte, eu cumpro os princípios, mas é Ele. Ele que me coloca no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Ele abre portas que ninguém abre. Ele aposta que... Né? Deus aposta que ninguém fecha, Ele fecha portas que ninguém abre. Então, eu reconheço isso diariamente, que sem Jesus eu não sou nada. E eu sou o mordomo do Senhor aqui nessa terra. Então, tento buscar a caminhar. Não sou perfeito não, tá? Sou cheio de falha. Mas procuro dia após dia me aproximar mais de Jesus, caminhar com Ele, estudar Sua palavra, entender o que de fato é de valor. Né? Porque tudo que tem valor não tem preço. E é isso que eu tenho buscado da minha vida. João Antônio, para a gente finalizar, vou te pedir... Não quero abusar da tua boa vontade, nem do teu tempo, mas olha para a câmera 16 ali e manda uma mensagem aí para o empresário maranhense, empresário brasileiro. Fala para eles o que tu acha que é algo de valor, assim, que precisa ser passado. Cara, primeiro de tudo,
muita fé, muita força de vontade, dedicação e, sem dúvida, persistência, né? Nós vivemos num país onde nós sabemos das nossas cargas tributárias que a gente carrega, mas eu digo uma coisa: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seja fiel, né? Eu sempre tive isso na minha vida, fazer as coisas tudo certo, tudo transparente, tudo declarado na minha vida. Então, trabalhe certo que Deus vai te honrar. Então, persista, trabalhe, tenha sabedoria, se posicione no momento certo no estratégico, para você ter a visão macro do seu negócio, mas sem dúvida, tenha persistência, tenha força de vontade e fé, que assim você vai conseguir vencer. Perfeito. Meu É isso amigo aí. João Antônio, muito obrigado, cara. Por nada, Obrigado. obrigado. Foi uma satisfação imensa Tamo recebê-lo junto. aqui. Amém. Show de bola. Tamo Glória a junto. Deus. Valeu! Valeu.